Boa tarde, eu me chamo Iracildo, nunca gravei vídeo, essa é a primeira vez, então se ficar alguns errinhos, não leve em conta, tá? Esse é o canal da minha amiga Francisca. Eu vou ler aqui a palavra em Gálatas 4, versículo 4 ao 6, que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aqui está dizendo que Jesus nasceu sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está dizendo aqui que Jesus veio para cumprir a lei. Ele nasceu na lei e veio remir o que estava debaixo da lei, que somos nós. Por isso, nós hoje não podemos viver mais sobre a lei, porque Jesus cumpriu toda essa lei, né? Então, nós não somos mais filhos da lei, mas filhos da graça, pelo Espírito dele, que diz que, assim como nós somos filhos, se eu sou filha de Cristo, de Deus, eu não sou mais nascido da lei, mas da graça. Então, eu sou herdeira de Cristo. E para mim ser herdeira de Cristo, minha amiga, é preciso que ele tenha morrido. Porque se ele tivesse não morrido, então eu não poderia ser herdeira, né? Como é que eu ia ser herdeira da graça, do novo evangelho? Se Jesus não tivesse morrido e não tivesse cumprido essa lei? Mas diz que ele morreu e ressuscitou. E eu creio nessa palavra. Por isso hoje eu sou filha de Jesus Cristo pela graça dele, o amor dele naquela cruz. Então, se eu não vivo debaixo da lei, por que eu tenho que cumprir alguma lei que algumas instituições mandam? Não, se eu vivo pela graça, então eu vou viver no Espírito, pela graça do Senhor. Ou eu vivo pela graça ou eu vivo pela lei. Por exemplo, muitas instituições, ele coloca você na lei para você dar o dízimo. Então, isso aí é uma lei. Que Jesus, que eu não vivo mais nessa lei, eu vivo na graça pelo Espírito de Deus, através de Jesus Cristo. Então eu não sou obrigada a dar dízimo. Isso não vai me levar para o inferno, porque está escrito lá em Malaquias 3:10, né? Que pergunta que roubará o homem a Deus? E o meu versículo na frente responde: todavia vós roubais, sem que te roubam no dízimo e nas ofertas. Mas sabe, amiga, isso aí não era para nós, não. Isso aí, se você ler Malaquias do primeiro capítulo, você vai ver que eles estavam lendo para o povo judeu, que eles não eram fiel a Deus. Jesus ainda não tinha vindo. Nessa época, Deus ainda não tinha enviado o filho dele para morrer, não. Então, eu não posso dar um dízimo, viver sobre uma lei. Ou eu vivo pela lei. Se eu viver pela lei, eu sou obrigada a cumprir toda a lei. Porque se eu não cumprir, eu serei condenada. Então, se eu viver pela graça, então eu não preciso viver debaixo de uma lei. Lei essa, amiga, que hoje os homens colocam. Tu vai para a instituição, tu é obrigada a dar o dízimo, porque eles dizem, se tu não der o dízimo, tu vai para o inferno. Isso aí não está escrito na palavra de Deus, não. Jesus já cumpriu toda a lei. Então, no Evangelho de Cristo não existe condenação. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para te salvar. Então, como os pastores, em aspas, dizem que se tu não der o dízimo, tu vai para o inferno, não existe isso. Ele está errado. Ele está te colocando medo de você, para que você não saia da instituição dele. Ele quer que você viva debaixo da lei deles. Porque Jesus Cristo já cumpriu a lei, amiga. Então, olha para a palavra do Senhor, leia, e você vai ver que você não vive pela lei. Você tem que viver pela graça.
Porque é pela graça que tu é salvo. Não é a lei que te salva, não. É a graça de Cristo. Então eu não posso viver pela lei algumas vezes e pela graça. Não, ou eu vivo diretamente na lei e cumpro ela no pé da letra, ou então eu vou aceitar a morte de Jesus Cristo na cruz e viver na graça dele. E fazer a vontade do meu Senhor Jesus. E fazer conforme o Espírito dele me manda. E o Espírito dele me manda, diz que Jesus veio para me dar vida. E me dar vida em abundância. E me dar um fardo leve, não um fardo pesado. A lei é um fardo pesado. Ou tu cumpre, ou se tu errar uma lei, deixar de fazer uma lei ali, um ato que tiver na lei, tu fizer errado, tu está condenado. Então, eu não posso viver na lei, porque se eu vivesse na lei, eu já estaria no inferno há muito tempo. Eu vivo hoje na graça do Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz para me salvar. E é através dele, e é por Ele que eu estou aqui hoje te dizendo. Leia a Bíblia, não vá na conversa de homens. Vá através da palavra do Senhor, porque só ela é a tua bússola, onde tu pode te guiar no caminho certo. E só há um caminho que é Jesus Cristo, o caminho do amor. Jesus é amor. Nessas instituições, templo, que tem por aí, não só, em quase todas, elas não pregam por amor, elas estão pregando pelo dinheiro. Porque se fosse pelo amor, ela não te obrigava a te pegar envelope. Ela não dizia, não, se você não pega, porque você não tem fé. Como você quer que Jesus te abençoe? Para Jesus te abençoar, amiga, não precisa você sacrificar nesse mundo, não. Para esse povo, não. Só é preciso você sacrificar, sim, aos pés do Senhor Jesus, em louvor, em oração, em jejum, e colocando, lendo a Bíblia, praticando ela na tua palavra, na tua vida. Aí sim, é esse sacrifício que Jesus quer. É isso que eu tinha para te falar. Eu espero que você goste do vídeo, que você procure ler mais a Bíblia, certo? Boa tarde e que Deus te abençoe.